Bom dia na graça de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura do dia de hoje. Primeira leitura do aplicativo Liturgia Diária. No WhatsApp eu tenho colocado os textos. Eu deixei também no YouTube o link da comunidade do WhatsApp. Se alguém quiser seguir, eu também sempre ponho lá. É que eu faço essa leitura de segunda a sexta. Eu pulo sábado e domingo porque eu não estou em casa. Fim de semana eu tenho compromisso. Eu sou o contrário. Enquanto o fim de semana alguns descansam, eu preciso ir fazer alguma coisa fora de casa. Algum trabalhinho. Então, vamos lá. Vamos começar a leitura. Sempre vem esses textos maravilhosos dos profetas. Porque a segunda leitura é Salmo, a terceira leitura é Evangelho. E a primeira leitura, normalmente, é uns textos maravilhosos dos profetas. Nós precisamos conhecer os profetas. A igreja ela é fundada no ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Está escrito na Bíblia, está escrito na Nova Aliança. Quando eu falo de doutrina cristã, eu sempre falo da Nova Aliança. Ok? Não confunda as coisas. Tem gente que não entende nem a Nova Aliança e diz que vai seguir agora é o Velho Testamento. Não entende nem o Novo, não sabe nem o que é a salvação pela graça e acha que pode pagar a salvação. A gente não paga a salvação. Ela foi paga por Cristo. Mas você precisa aceitar, querer, de bom grado. Deus não vai te pegar à força e jogar no paraíso. Porque a pessoa, se ela entrar à força no paraíso, ela não vai deixar ninguém em paz lá. Ela precisa se converter, ela precisa mudança de vida, ela precisa querer. Vamos pensar, vamos raciocinar, gente. Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno. Você nunca ouviu falar da ira de Deus? Ele é amor, mas ele também tem ira. Ele também é justiça. E ele separa os bodes das ovelhas. E ele separa o joio do trigo. Então, nós vamos pregar o evangelho sério como ele é. Não o evangelho de brincadeira, não. Vamos lá, vamos à leitura aqui. Ok? Essa leitura aqui, ela é universal dos profetas. Você pode dizer, mas você não falou que a doutrina dos cristãos está no Novo Testamento? Sim, mas é o próprio Novo Testamento que falou que tá fundado na doutrina dos apóstolos, dos profetas. A igreja, ok? Então vamos lá. Dos profetas, estou falando dos profetas, não estou falando de tudo. A Bíblia fala dos profetas. Esse aqui é um profeta, Isaías. Isaías 38. Isaías 38. Ok? Alguns versículos desse capítulo de Isaías. Vamos ler para a glória de Cristo. Que o Senhor nos ajude a entender, que o Santo Espírito nos ajude a entender. Porque ler a Bíblia só por ler não vai resolver nada. Ler a Bíblia num ano, só para dizer que lê a Bíblia num ano. Gente, quem falou isso para você, não quer que você entenda a Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem que ler ela devagar. Tem que saborear ela.
Não é assim na correria, na loucura, só para dizer que leu a Bíblia 200 vezes. Cuidado que tudo que as religiões fazem é para tirar Jesus do foco. A religião ela vai procurar te ocupar com festa na igreja, ela vai procurar te ocupar com... Se a festa não for para Jesus, meu filho, vai te procurar... Tem festas para Jesus que as igrejas fazem, mas para Jesus mesmo. Mas a religião ela vai te procurar, ela vai te interter com festa da senhora, festa da criança, festa do homem, festa da mulher, festa do ano novo, festa do aniversário, festa, tudo na igreja, que tudo isso vai te distraindo e tirando do foco que é Cristo. Sabia? Tudo isso vai te distraindo. A religião ela faz isso, ela fala que você tem que ler a Bíblia inteira no ano, e aí você fica só se preocupado em ler a Bíblia inteira no ano, não presta atenção no que está escrito nela. A religião, ela fica fazendo festa para tudo, para homem, para mulher, para criança, para aniversário, para isso, para aquilo. Porque tá te intertendo, mas intertendo para quê? Para você ficar ali na igreja. Mas o evangelho de verdade, as coisas para Cristo de verdade tá sendo feita, e esse pessoal ainda fala mal dos outros. Ainda fala mal daqueles que faz as festas para Cristo Jesus. Ok? Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Livrai-nos desses achismos, desse modernismo que entrou nas igrejas. Aliás, a igreja é uma só. A igreja é uma só. As igrejas é porque em cada lugar tem uma. Mas a igreja de Cristo é uma só. Qual é a igreja de Cristo? É aquela que ama Ele e vive para Ele. Essa é a igreja de Cristo. Ama Ele e vive para Ele. Essa é a igreja de Cristo. Vamos seguir em frente na graça do Papai Eterno. Vem conosco, Jesus, ajuda-nos a entender, porque nós precisamos. Purifica nossas mentes e corações, tira toda a sujeira que foi colocada pelo mundo, pelas religiões e pelo inimigo. Tira toda a sujeira, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Vamos ver a leitura. Vamos ver o que nos foi reservado aqui hoje, no livro de Isaías. Leitura do profeta Isaías. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Hoje fala da doença mortal. É a coisa que ninguém quer ouvir. Vem conosco, Jesus. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor, arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Não vai viver mais nessa terra, é isso que está dizendo. Você não vai viver mais nessa terra, não. Você viveu até hoje, você viveu, que não viveu, não viveu. E você vai morrer. E assim, gente, quando Deus fala, é coisa séria. Deus muda decretos? Sim, Deus muda decretos. Amém, glória a Deus, aleluia. Porque Deus muda decretos. Deus muda decretos. Mas Ele vai te dar escolha, se você vai aceitar ou não. Se você quer ou não que Ele mude os decretos. Só prestar atenção nesse texto. Ok? Vamos ver aqui. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te. Então ele devia estar ali numa cama, né? Tá doente, está na cama,
do lado de um lado estava o profeta falando com ele. Aí ele, quando o profeta trouxe esse recado para ele, ele virou para o lado da parede e começou a rezar. O que é a parede? A parede é aquilo que, se olha para a parede, ela não tem distração na parede, né? Então você eleva o pensamento a Deus. Parede é aquilo que não nos distrai, aquilo que não tira a gente do foco. E orou o Senhor dizendo: peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença. Graças a Deus, Ezequias era um homem que caminhava na presença de Deus. Ele pôde falar isso. Mas se a pessoa não está caminhando na presença de Deus, como é que ela vai falar que Ezequias falou aqui? Todo mundo quer usar esse texto na época da doença. Todo mundo quer usar esse texto. Mas Ezequias caminhava com Deus. Você está caminhando com Deus? Nós estamos caminhando com Deus. Nós precisamos estar caminhando com Deus. Deus muda decretos, mas nós precisamos estar caminhando com Ele. Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade. E não só caminhando, mas com fidelidade, gente. Com fidelidade. Todo mundo quer receber a cura de Ezequias, mas não quer andar, não quer caminhar diante de Deus com fidelidade. Não querem. Meu Deus. E probidade. Outra palavra aqui. Probidade, que eu não sei nem o que significa essa palavra. Tem umas palavras. E olha que essas traduções aqui diz que é mais fácil de entender. Com fidelidade e probidade de coração. E tenho praticado o bem aos teus olhos. Então, ó quem era Ezequias. Caminhava diante do Senhor com fidelidade. Fazia o bem diante de Deus. Ok? Praticava o bem aos olhos de Deus. Ezequias prometeu num grande... E Ezequias prorrompeu num grande choro. Ele entrou no pranto. Ele entrou no pranto naquele momento. Ele entrou também no pranto. Ele também clamou ao Senhor, ele chorou. Ele orou e ele chorou. Grande choro. A Bíblia fala que é grande choro. Grande choro. Chorar em voz alta. Eles não tinham vergonha de chorar, não. Ok? Homem pode chorar à vontade. Aliás, homem que não chora não tem um coração amolecido. Vamos lá. Né? O homem que não chora é porque tem um coração duro. Porque o homem que tem o coração amolecido, que anda diante do Senhor, ele tem o coração mole, ele chora. Cuidado com que o mundo ensina. O mundo não é a Bíblia. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Que é o começo, né? Que era para ele ir na casa do rei. Ok, peraí. Ele entrou, Ezequias entrou em pranto. Grande pranto. Chorou. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Agora, de novo, a palavra do Senhor vem a Isaías. Vai dizer a Ezequias isto. Ok? Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus ouviu os lamentos de Ezequias, Deus sabia que Ezequias estava falando a verdade. E Deus mandou o profeta de volta. O profeta já tinha saído, Deus mandou ele de volta. Vai dizer a Ezequias isto, diz o Senhor, Adonai.
ok? Deus de Davi, de teu pai. Teu pai. Então, Isaías era da casa de Davi, ok? De Davi, teu pai. Isaías era um profeta, era um sacerdote, um profeta, e era da casa de Davi. Aqui, ó. Vai dizer isso, vai a Ezequias, isto diz o Senhor Deus de teu pai Davi. Ezequias era da casa de Davi. Que é que ele está falando para Ezequias, né? Diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Pai, gente, não é aquele pai que está aqui encostado. Às vezes está lá o tataraneto, é chamado de pai. Na Bíblia, se você não saber entender a Bíblia, você vai fazer a interpretação dela errada. Quando a Bíblia fala pai, irmão, não quer dizer da mesma casa ali que nasceu, que foi daquele mesmo período, não. Às vezes é lá do passado. A Bíblia chama de pai e de irmão. Então, não fica preso nessas coisas aí, brigando, porque... Mas tá escrito irmão. Aqui, ó. Aqui tá falando, ó. Vai dizer Ezequias isto, o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Davi era pai mesmo ali, encostadinho em Ezequias? Não, gente. Davi já tinha passado fazia tempo. Mas a Bíblia fala assim, os antepassados, pai, irmãos, ok? Os irmãos são os da mesma tribo. A mesma tribo é irmãos. Não é da mesma casa. Da mesma tribo são os irmãos. Por isso que eu não fico mais perdendo tempo com teólogo. Que para sustentar a doutrina deles, eles ficam ali brigando com uma coisa que é tão simples. A Bíblia fala de pai que não é o seu pai mesmo, é o pai do pai do pai do pai do pai. Fala de irmãos que não é o irmão da sua casa, é o irmão da nação, da tribo. Vamos lá. Ouvi a tua oração, fala lá para o Ezequias. Olha lá, Ezequias, o Deus de Davi. Deus, ele se declarava como Deus de Davi. Deus é pai de todo mundo. Sim, Deus é pai de todo mundo. Mas quem recebe os títulos é Davi. Deus é pai de todo Israel. Mas quem recebe o título que Deus é pai foi Davi. Vai dizer Ezequias isso, diz o Senhor Deus de Davi. Ao Deus de Davi. Aqui é o Deus, não é pai não, estou confundindo. O Deus. Deus é Deus de todo Israel. Mas aqui ele fala o Deus de Davi. Aqui ele não falou o Deus de Ezequias, aqui ele não falou o Deus de Salomão. Não. Ele falou o Deus de Davi. Preste atenção. Deus tem seus líderes na terra, que ele escolheu para uma função. É tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa, não. Quem fala isso não tem entendimento de nada. Vamos lá. Vai, diz Ezequias, isso diz o Senhor Deus de Davi. De Davi. Davi já tinha passado faz tempo. E ainda falou assim, teu pai. De Davi, teu pai. Mas não era pai ali da casa. Era um pai lá que já tinha passado de gerações. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. E vou... Cadê? Vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. E vou libertar-te das mãos do rei da Assíria. Olha lá, o rei da Assíria já estava querendo ir lá destruir Ezequias. E o reinado de Ezequias.
o rei da Síria queria destruir o reinado de Ezequias. Vou libertar-te das mãos do rei da Síria. A Síria naquela época era os poderosos daquela época. É como se fosse hoje a América. A Síria naquela época é como se fosse a América. O poder ele muda de lugar, ele não fica. Destruiu a nação, o poder vai para outro lugar. Não fica preso nessas teologias, não. Que fica preso no lugar físico. Liberta-se dessas teologias. O poder ele caminha. Ele estava na Babilônia, Babilônia destruiu, ele foi para a Pérsia. A Pérsia foi destruída, ele foi para a Grécia. A Grécia foi destruída, ele foi para Roma. A Roma foi, não tem mais aquele poderio bélico, nada de nada. Ele foi para a Europa toda, para os dedos. Ele foi para a América do Norte. Não é a América do Norte que diz que é a nação mais poderosa? Pois é, aquele poder que estava na Babilônia já chegou na América do Norte. Naquela época ali, de Ezequias, era a Síria. Ok? Só se o Iraque voltar a ser o poder mundial e dominar todas as nações. Você ficar preso num lugar físico. A Babilônia era no Iraque, a Síria era no Iraque. Mas o que é que o Iraque domina hoje? Sendo que a América queria conquistar o Iraque, conquistou parte do Iraque, né? Acho que não conquistou tudo, mas conquistou partes do Iraque, né? Talvez uma tentativa de ressuscitar o poderio que tinha da Babilônia ali no Iraque, não sei, gente, dos assírios. É só pensamento de Helena. Mas aqui está falando que Ezequias ia ser liberto do rei da Síria. Era o poderoso da época, ok? Vocês sabem quem é o rei poderoso dessa época, né? Tá lá na América do Norte. Porque o poder muda de lugar. Não fica escravo de um lugar nas suas teologias. Vamos lá. Vou libertar-te das mãos do rei da Síria, junto com esta cidade que ponho sobre minha proteção. Então Isaías ordenou que fizesse uma cataplasma de massa de figos e a aplicasse sobre a ferida que ela ficaria bom. Gente, só a massa de figo, pelo entendo aqui é a fruta, né? Só aquela massa ia curar ele? Não. Só a massa não ia curar, não. Senão já teria curado antes. Mas pela ordem de Deus, cura. Eita, santo é o nome do Eterno. Uma pessoa, ela pode curar alguém? Não. Mas pela ordem de Deus, ela cura. Se for a ordem de Deus, vai curar. Aí quando Deus dá uma ordem para que alguém seja curado, através de outro alguém, aí começa a levantar um tanto de espírito de inveja, começa a falar que não era de Deus. Sabe os fariseus ali que faziam com o Senhor Jesus? Não, que isso não é de Deus. Ai, gente, misericórdia, se liberta desse povo. Se Deus dá ordem, eu curo, tu cura. Se Deus dá ordem. Eu profetizei sobre a barriga da mulher, de uma mulher, 1 ano e pouquinho atrás. Eu profetizei sobre a barriga dela, depois de 3 meses ela estava grávida. Ela já tinha acho que 7 anos de casada e não tinha filho. E eu não sou nem uma profeta X, não. Só a irmã Helena, só. Que às vezes tem preguiça até de orar. Eu tenho que escrever todas minhas orações para mim fazer oração lendo.
E eu criei coragem pela fé em Cristo, coloquei a mão na barriga da mulher e orei. Depois de um ano, a mulher estava com o filho nos braços. E Deus seja louvado. E as pessoas que estavam em volta, tem gente, tem testemunho que está em volta. Nem acredita que foi por causa disso, não. Mas deixa pra lá. Deus, quando Ele quer usar alguém, Ele usa. A glória não é nossa. É o Senhor que usa. Mas quando a gente vê algo que o Senhor fez através de nossas palavras, vocês não sabem a alegria que a gente fica. Vocês não sabem a alegria que a gente fica. Deixa Deus te usar. Às vezes a gente fica com coisinha. Ai, não sei se vai dar certo. Ai, não. Ah, fulano fez, não deu certo. Gente, não siga fulano, siga Jesus. Siga a Bíblia. O que a Bíblia diz? O que os profetas dizem? Vamos lá. Olha lá. Mandou colocar uma massa de figo. Um figo sozinho não ia curar nada, gente. Mas pela ordem de Deus ele curava. E aplicar sobre a ferida, que ele ficaria bom. Curado, ok? Perguntou Ezequias: e qual é o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Qual é o sinal? Ele ainda queria o sinal. Porque judeu é tudo que o judeu ele faz, tem que ter sinal, gente. Eu tenho uma amiga judia que ela está começando a crer em Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus deu um monte de sinal para ela, um monte de sinal. Misericórdia, você não tem ideia do que ela já viu. Mas para cá não tem força para tomar uma decisão de viver só para Cristo. Mas em nome de Jesus ela vai ter, em nome de Jesus ela vai ter. Não sei, Deus vai quebrar os laços. Em nome de Jesus, quebra os laços que está cortando, que está amarrando a minha amiga lá, sei que eu não vou falar o nome dela, mas o senhor sabe quem é. Que é judia, está crendo que Jesus é o Messias, mas está meio na dúvida, sei lá, ou não tem coragem, ou os afazeres, ou as responsabilidades, tanta coisa, Senhor, que não tira a coragem de se entregar na tua obra. Mas o Senhor corta. Em nome de Jesus. O Senhor corta as cordas que está prendendo ela para que ela possa ser livre e te servir, Jesus. Nós vamos dar esse testemunho. Por honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Corta as cordas que está prendendo. Estou sentindo que tem cordas que está prendendo ela. Cordas da religião. Está impedindo ela de servir a Jesus. Seja cortado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Perguntou Ezequiel: qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Olha lá. Pedindo sinal. O profeta já tinha falado, o profeta Isaías, um dos profetas mais consagrados, mas ele ainda queria sinal. Este é o sinal, e o profeta falou: este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus a sombra dos graus que já desceu no relógio. Deus mexendo no relógio, mas não é só esse relógio da terra, não, gente. Existe o relógio de Deus. Vai, estuda lá o relógio do Criador, estuda lá com o irmão Eduardo, no canal Yeshua, no canal Relógio do Criador. Existe um relógio mesmo de verdade, que aquele relógio de lá controla o de cá. Ok? As pessoas acham que foi os seres humanos que inventou o relógio. Vamos lá. Olha o que ele falou. O Senhor, ele cumpriu a promessa. Farei recuar, ia fazer recuar, voltar para trás. Para que Isaías vivesse mais 15 anos. Nossa, isso é forte. Jesus, socorro! Para que Isaías vivesse mais 15 anos, o relógio ia recuar 10 graus. A sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acaz. De fato, a marca do sol recuará.
10 graus dos que ela tinha descido. Palavra do Senhor e graças a Deus. Então, quando Deus está na obra, Deus faz até o relógio voltar atrás. Quando Deus está na obra, a pasta de figo cura. Quando Deus está na obra, a ferida incurável é curada. Quando Deus está na obra, Ele livra nós do inimigo. E assim seguiu Ezequias, mais 15 anos governando, tendo as bênçãos do Senhor. Ok? Naquele momento, ele não estava preparado para morrer. Mas Deus deu uma oportunidade para ele. Com certeza, quando ele morreu, ele descansou em paz, o Ezequias. Ezequias fez uma oração. E Ezequias apresentou coisas que ele fazia de bom para o Senhor. Mas as igrejas de hoje diz que você não precisa fazer mais nada, levantou a mão, está salvo, vai para o céu. O que de bem que você está fazendo para que se você precisar fazer uma oração dessa que Ezequias fez para Deus, você tem o que dizer? O que de bem? Você vê a vida de qualquer jeito? Não ajuda pobre, fala mal dos outros, vive fofocando com os vizinhos e quer ser abençoado? Imagina Deus chegar para você e falar assim, olha, você vai morrer, prepara tua alma aí. O que você vai fazer? Vai ter as palavras de Ezequias que teve? Ezequias falou, Senhor, eu ando diante dos teus caminhos, eu ando nos teus caminhos, eu faço bem. Por que eu tenho que morrer agora? E ele ganhou mais 15 anos. O que você tem para apresentar para o Senhor? Em primeiro lugar, nós apresentamos o sangue de Cristo. Aleluia. Mas fé sem obra é morta. É morta. O justo vive da fé. Você sabe o que é ser justo? Você sabe o que é ser justo? O homem que falou isso para desviar as pessoas da igreja, ele não era justo não, viu? Não pensa que ela era justo não. Pega as obras que ele fez, pega os livros que ele escreveu. Ele não era justo. Ele não podia fazer igual Ezequias aqui, diante do Senhor. Ok? Ser justo é coisa muito séria, gente. Eu vejo gente que pega uns versículos de Romanos e joga o resto da Bíblia fora. E acha que pode viver de qualquer jeito. Não é assim, não. Livrai-nos, Senhor, da nossa ignorância, do nosso achismo e de andar atrás de quem não entendeu a Bíblia nem para si próprio. Que nós possamos pegar a Bíblia, ler e clamar ao Senhor por misericórdia para a gente entender. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, vos deixa até a próxima. Pai, shalom, shalom.